Fora Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Nesse domingo, mais uma vez a gente está escrevendo história. Vocês que estão aqui hoje, que decidiram sair de suas casas, muitos saíram de outros estados, para estar aqui porque não desistem do nosso país. São vocês que nos enchem de energia, que nos enchem de esperança. E é por vocês que o nosso presidente continua sempre brigando. Eu vou aproveitar esse momento, presidente, que eu preciso fazer um testemunho. Da última visita que você foi em Goiânia, o presidente estava doente. Estava soluçando, estava com pneumonia, não era, presidente? Quando foi chegando no final do dia, eu falei, presidente, você já está doente, vai descansar, vai para o hotel. Eu já não estava aguentando mais. Ele vira para mim e fala, eu não posso, o povo está lá me esperando. Que dia que a gente imaginou ter um líder que literalmente se sacrificasse todos os dias por nós, que está agora sendo perseguido num julgamento mais absurdo da história do Brasil. E eu quero falar um pouco sobre isso, presidente. Eu quero falar sobre a perseguição que o Bolsonaro está seguindo, que eu quero que vocês entendam. A vontade do sistema não é prender ele, é prender a nós. Só que ele é o obstáculo. É ele que está a pedra, impedindo que eles alcancem a cada um de nós. Agora, essas pessoas que querem prender o nosso presidente, essas pessoas que querem segurar e silenciar as nossas vozes, são pessoas que falam isso daqui que eu quero mostrar para vocês. As plataformas, né, a internet deu voz aos imbecis. A internet deu voz aos imbecis? A internet deu voz ao povo. As redes sociais acabaram com a estrutura de poder e hoje cada um de vocês pode falar o que você pensa. E é por isso que hoje nós temos um presidente que foi eleito pela primeira vez democraticamente, que agora está sendo perseguido e pode ser julgado e preso por uma pessoa que fala isso aqui, ó. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. De acordo com esse ministro da nossa Suprema Corte, esse tempo de liberdade de expressão acabou. Acabou? E não vai acabar. Sabe por quê? Porque nós estaremos aqui todas as vezes que o nosso capitão chamar. Nós estaremos nas ruas lutando pelo nosso país, pela nossa liberdade, quantas vezes forem necessárias. Agora, peraí, eu estou vendo esse tanto de gente aqui, mas eu me lembro de um ministro que disse o seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles derrotaram o bolsonarismo? Nunca estivemos tão forte quanto agora. Uma pesquisa que saiu semana passada mostra que as pessoas que apoiam Bolsonaro cresceu e ultrapassou as pessoas que apoiam o Satanás do Lula. E agora, eles estão voltando pela censura, Silas Malafaia. E uma pessoa lá no STF que voltou para censurar a todos nós, ela disse o que eles pensam de cada um de vocês. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil. 213 milhões de tiranos? Nós que estamos dando a nossa vida, Bolsonaro que está dando literalmente o sangue dele por liberdade, por democracia, por transparência, por devido processo legal, nós estamos lutando contra os tiranos e somos perseguidos por isso. Por isso eu tenho um orgulho para mim gigantesco, presidente. Primeiro, poder estar aqui em mais uma manifestação, mais um ato pacífico pela democracia do seu lado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse estar aqui em cima de um carro de som, do lado do maior líder político que o Brasil já viu, aquele que acendeu a chama do patriotismo no coração de cada um de vocês. E eu tenho certeza que nós vamos contar para os nossos netos que nós não ficamos em casa, que nós fomos para as ruas e que nós ajudamos a vencer esse
desse sistema opressor. Porque sempre que o Bolsonaro nos chamou, nós fomos. E para concluir, presidente, se você não se importar, porque eu sei que tem muita gente fora do Brasil nos assistindo nesse momento. A imprensa internacional vai noticiar o que está acontecendo aqui. Lá nos Estados Unidos, tem olhos atentos a exatamente o que está acontecendo aqui agora. Então, presidente, seguindo o seu exemplo do popcorn e ice cream sellers, I don't speak English. the book is on the table. Aproveitando esse momento, presidente, eu tenho um recado para todos lá fora que estão nos escutando. We are freedom-loving people of Brazil. We are once again on the streets to fight for our freedom. Our country is on the brink of becoming a dictatorship. But this man is fighting it. This man is giving his life for all of us. Understand what's happening here, because it will happen in your country. Our judiciary system is the greatest risk for our democracy. But we will not give up. We will continue fighting. We will continue screaming for truth. And we will win. We will victorious. We will give back freedom for our country. Thanks for our great leader, Bolsonaro. That's the message to the world. Make Brazil great again. E agora vamos ouvir o grande senador da República, Marcos Rogério. Boa tarde, Paulista. Brasil acima de tudo. Bolsonaro, quando pregou essa mensagem nos 4 cantos do Brasil, sabe o que ele estava traduzindo ali? Algo que hoje nós clamamos aqui. Todo poder emana do... E o que significa Brasil acima de tudo? É povo, é gente, é democracia. O que Bolsonaro, desde o primeiro dia de mandato, pregou nos 4 cantos do Brasil foi: Brasil acima de tudo, o poder emana do povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, o povo está nas ruas por justiça, está nas ruas por liberdade. Hoje é na Paulista, hoje é na rua. Em 2026, é na urna que a gente faz a mudança que o Brasil precisa. Querem acusar um homem sem crimes. Querem condenar um presidente inocente. O Brasil é um país que, pela mão de alguns, hoje transformam narrativas em fatos, boatos em provas, e querem colocar e estão colocando inocentes na cadeia. Essa semente do mal, senador Jorginho, ela começou naquela CPI da pandemia, quando nós estávamos naquela CPI, lutando por justiça, pelo direito dos brasileiros. Lá estavam os construtores das narrativas, das falácias. Bolsonaro falou coisas que não devia falar. Bolsonaro é um ser humano, é um presidente que se identifica com o povo. Foi o presidente que garantiu UTIs para o Brasil inteiro, que garantiu ventiladores para o Brasil inteiro. Foi o presidente que comprou vacina, mas disse: o meu povo é livre para escolher o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso é respeitar o direito e a liberdade das pessoas. Minha gente, eu concluo a minha fala fazendo neste momento, conclamando a Paulista e o Brasil. Esse momento não pode parar. Eles podem gritar
dentro de 4 paredes, achar que tem poder, mas há um no céu que tem controle de todas as coisas. E vai chegar um dia, e eu vou repetir a frase que eu disse no começo. Hoje nós estamos na Paulista, lutando por liberdade, clamando por justiça, mas 2026 é logo ali, e é lá que nós vamos dar as respostas que o Brasil precisa. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil. Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Vamos dar as mãos. Ganhe nesse microfone aqui, por favor. Alô, nação brasileira. Eu vou pedir licença agora, porque eu vou chamar para fazer o uso da palavra um homem que, quando nasceu, retirou o maior símbolo de emoção do coração do presidente Bolsonaro. Ele é um orgulho não só para o seu pai, mas para a nação brasileira. É um homem combativo, é um homem que verdadeiramente está ao lado do seu pai, pronto para dizer: nós vamos mudar o Brasil. Esse homem é o grande senador da República, Flávio Bolsonaro! Boa tarde, verdadeiros defensores da democracia. Todos nós que estamos aqui hoje, pelo nosso Brasil, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, todos nós que estamos aqui hoje, Pai, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo meu irmão, pelo Paulo Figueiredo, pelo Alan dos Santos, pelo Rodrigo Constantino, pela Ludmila, pela Carla e tantos outros, que não podem ter o mínimo, conseguir vir a um ato democrático na Avenida Paulista, palco que tem que ser cada vez mais tomado por nós, como eu falei, verdadeiros defensores da democracia. Todos nós sabemos que o Bolsonaro não está sendo submetido a um julgamento. Ele está sendo submetido a uma inquisição. E juiz que atua como parte não é juiz, é um perseguidor. E essa aberração jurídica nós não vamos aceitar. Está faltando equilíbrio e bom senso no nosso país. E se nós estamos aqui hoje para pedir justiça, que é simbolizada por uma balança com equilíbrio entre acusação e defesa, é porque nós todos sabemos que é um fato, que essa balança está completamente desequilibrada, pesando para um lado perseguição, injustiça, ataques às prerrogativas de parlamentares, ataque à liberdade de expressão, ataque à liberdade de imprensa, atropelo em prerrogativas de advogados e altíssima velocidade para condenar alvos pré-escolhidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Enquanto isso, gente, os aposentados do INSS estão sendo roubados e não tem 24 horas para lhes devolverem o dinheiro. Os Correios estão sendo roubados, até o seguro-defeso está sendo roubado. E nós não vemos celeridade
na proporção do que acontece com quem pinta uma estátua de batom. E para concluir, hoje a polarização não é mais entre esquerda e entre direita. A polarização é entre a direita, entre a esquerda, melhor dizendo, e o bom senso. A democracia, pai, entrou num processo de erosão por um vale-tudo para defender ou para que a sua cabeça esteja posta numa bandeja, atacando a maior liderança política desse país, uma pessoa honesta, patriota, humilde, uma pessoa amada, que sempre respeitou a Constituição e mostrou que o Brasil tem jeito. Agora eu quero perguntar a todos vocês, nós vamos aceitar um processo manipulado com uma sentença que já está escrita muito antes do processo começar? Não é que não há provas para culpar Bolsonaro. As provas mostram, pai, que você é inocente e liberdade não se negocia. Quem abre mão da liberdade por medo acaba escravo por escolha. E todos nós, pela política, ocupando as ruas, atuando nas redes sociais, com um Senado mais forte, com uma Câmara mais forte e sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, nós vamos juntos, com equilíbrio e inteligência, resgatar o nosso país. Não será fácil, mas nós não vamos desistir do nosso Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Muito obrigado e vamos à luta. Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira. E agora vamos ouvir aquele que clama sempre ao Senhor pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, pela nação brasileira. Vamos ouvir o grande senador da República, Magno Malta! Boa tarde, São Paulo! Carmen Lúcia! Tirana é você! 203 milhões de tiranos. Ontem foi a festa do regozijo. Ontem eles se fecharam e teve até choro. Foi tão emocional que o Toffoli chorou. Lágrimas de crocodilo. Ele entrou ali para cumprir uma missão demorada de anos. Ele pegou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e criou o inquérito das fake news. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque uma cartela de ovo está custando 30 reais. Gente, nós não vamos nos intimidar. O ataque ao marco civil da internet. Ontem, fechando de fato o que nós dissemos, o que eu digo todos os dias, nós já estamos vivendo numa ditadura, num consórcio perverso e malvado, tudo porque o sistema decidiu tirar Bolsonaro do jogo. Bolsonaro se apresentou, travou a máquina do sistema, travou os dutos da corrupção no Brasil. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. Elas hoje vivem pedindo como quer cabide de emprego. Nós, senadores e deputados que aqui estamos na rua
porque temos coragem. E a coragem que chama a nossa atenção é porque nós temos um único raio de luz. Ou a nossa saída vem de fora, ou Deus usa alguém. Nós precisamos de algo espiritual, porque do ponto de vista humano, tudo já se acabou. Do ponto de vista humano, nós não temos saída. Mas em 2026, presidente Bolsonaro, nós temos, sim, uma saída, um lampejo. Nós teremos Bolsonaro em 26. Eu não tenho dúvida disso. Isso é espiritual. O tempo de Deus com Bolsonaro não acabou. Diga comigo, o tempo de Deus com Bolsonaro ainda não acabou. Me escutem, eles não colocarão a mão em Bolsonaro. Mas eu quero dizer a vocês, nós queremos ele em 26? Nós queremos ele em 26? Está bom. Mas se a gente colocar ele sozinho no palácio, em 26, o que ele vai fazer? A nossa responsabilidade é eleger 46 senadores de direita. Agora, Bolsonaro, depois da eleição, eles não são Bolsonaro. Eles sentam na mesa do rei, comem as lentilhas do rei. Muitos já traíram, muitos já viraram as costas. E agora, Guto, eles estão de volta, de camisa amarela. Somos Bolsonaro. Peça a Deus discernimento. Precisamos de 45 senadores do porte de Marco Rogério, do porte de Rogério Marinho, do porte de Flávio Bolsonaro. Alguém que grita, que tem coragem, alguém que não tem medo e tem pela sua própria vida. No meu caso, eu nasci para João Batista, e quem nasce para João Batista não tem medo de perder o pescoço. Quero dizer ao senhor Alexandre de Moraes, ontem, presidente Bolsonaro, eu recebi um processo, mais um. Eu fui processado pelo presidente do PDT, pelo Lupe, por causa da corrupção no INSS, por causa do roubo dos velhinhos. Digo uma coisa, Lupe, digo uma coisa a todos: que venham os processos, que venham os processos, que venham os processos. Comigo só se matar, comigo só se matar, e Deus tirar a minha vida, porque cala a boca, já morreu. Quem manda em minha boca sou eu. Em 2026, teremos de volta o capitão. Todo mundo que vem grita, volta Bolsonaro. Mas não tem um outro grito, não tem uma outra maneira. Todo mundo tem que ser receptivo, todo mundo tem que repetir, repetitivo. No 3, eu quero que vocês gritem isso, porque a eleição de Bolsonaro significa que nós estamos com Israel. Nós não temos ditadores, nós não amamos ditadores, nós amamos Israel. Esse país está alinhado com o Hamas, ele está alinhado com China, com a Cuba, com o Hezbollah, com o Irã, com todos os tipos de criminosos desse país. Bolsonaro voltando, Netanyahu está de pé, o Trump está de pé. Trump, eu não sei falar inglês, só Bolsonaro que sabe. Mas Trump, os Estados Unidos podem nos ajudar. Deus abençoe essa pátria. Nós não estamos na revanche. Vou encerrar, presidente. Nós não estamos aqui para destilar ódio, porque a Bíblia diz, pastor Silas, que a ninguém deveis nada, exceto o amor. Nós não temos ódio dessa gente, oramos por eles, queremos que eles caiam na real, queremos o bem dele e o Brasil de volta. No 3, vamos gritar,
Deus, pátria, família e liberdade. Falta Bolsonaro. 1, 2, 3. Deus, pátria, família e liberdade. Volta Bolsonaro! Vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Vamos dar as mãos, volta capitão. Alô, nação brasileira e alô, nação paulista. Nós precisamos, o Brasil precisa de homens de coragem. E o homem que eu vou chamar para fazer o uso da palavra, ele é fiel, digno, trabalhador, um homem que não teve medo de encarar aqueles que verdadeiramente enfrentam São Paulo. Agora nós vamos ouvir o grande amigo e parceiro do nosso presidente. Ele é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Vamos ver se vocês estão animados. Boa tarde, Paulista! É uma honra estar aqui de novo, do lado do sempre presidente Jair Bolsonaro. É uma honra poder falar em nome dos governadores, do Jorginho Melo de Santa Catarina, do Cláudio Castro do Rio de Janeiro, do Romeu Zema de Minas Gerais. E eu vi uma faixa ali que falava muito o que esse evento representa. E lá estava escrito: justiça e paz. Justiça e paz. E a gente está aqui, justiça e paz. E a gente está aqui para pedir a justiça, para pedir a anistia, para pedir a pacificação, para orar pela esperança, para orar pela prosperidade, pelo futuro. E a gente sabe que essa prosperidade, que esse futuro vai chegar. Houve um tempo, bem há pouco tempo, que a gente viu um presidente da República que fez uma transformação no Brasil. E esse presidente eu tive o privilégio de trabalhar. Foi o presidente que saneou as estatais. Foi o presidente que não aceitou acordos políticos. Foi o presidente que se preocupava com as pessoas. Foi o presidente que levou água para o Nordeste. Foi o presidente que concluiu obras paradas. Foi o presidente que criou o PIX. Foi o presidente que salvou empresas com benefício emergencial, que salvou empresas com Pronamp. O presidente que sempre olhou para o andar de baixo. Foi ou não foi? Quem foi esse presidente? E olha o que aconteceu em pouco tempo. Pouco tempo. 2 anos e 7 meses foram suficientes para o pessoal jogar tudo na lata do lixo. Isso deve dar uma dor de cotovelo em algumas pessoas, porque só tem uma pessoa que é chamada de mito onde vai, mas ninguém, que é o maior líder político da história. O presidente pessoal deve estar com dor de cotovelo agora. Mas em 2 anos e 7 meses, destruíram tudo. Olha o prejuízo dos Correios, olha o que estão fazendo. E eu quero saber, eu quero que vocês me respondam se o Brasil aguenta. E eu vou dizer para vocês, o Brasil não aguenta mais a desfaçatez. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT. O Brasil não merece esses caras.
Fora PT! E nós vamos dar essa resposta no ano que vem, porque nós vamos nos reencontrar com a esperança. Nós vamos nos reencontrar com a prosperidade. Nós vamos nos reencontrar com o nosso caminho. Nós vamos nos reencontrar com aquilo que é a nossa vocação, que é ser grande. O Brasil teve um grande líder, e esse líder está do meu lado. Esse líder disse que daria a própria vida, sofreu um atentado para fazer a diferença. Esse líder está aqui, clamando por liberdade, e a gente nunca imaginou que seria tão necessário, tão importante, lutar pela liberdade. E chegou esse tempo, que se não houver liberdade, não há democracia. Há democracia sem liberdade? Não. Há democracia sem liberdade de expressão? Não. Não há democracia tirando uma pessoa das urnas. Podem tentar tirar a pessoa das urnas, mas nunca vão tirar do coração das pessoas, do coração do povo. Jamais o Bolsonaro vai sair do coração de cada um de vocês. E é isso que eu escuto onde eu vou. Onde as pessoas me abraçam e pedem para levar um abraço para o presidente. Leva um abraço para o capitão. Leva a nossa solidariedade para o capitão. Mas eu quero dizer para vocês que a missão do capitão não acabou. Essa missão não acabou. Ele ainda vai contribuir muito com o Brasil. Ele ainda vai fazer a diferença. Porque está tudo caro. E se está tudo caro? Se está tudo caro? E eu tenho certeza que nós vamos vencer. Alguma pessoa me disse assim, está muito difícil. Eu disse, esse tempo vai passar. A esperança vai voltar. A prosperidade vai voltar. E ela vai voltar porque nós vamos estar juntos. Porque esse grupo está unido. Porque os corações estão amarrados. Porque a gente quer o melhor para o Brasil. Esse homem trouxe essa corrente, o verde e amarelo. Esse homem pensou nas pessoas. Esse homem pensou nos mais humildes. Esse homem fez a diferença. Esse homem é honesto. Honesto de propósito. Quer um Brasil grande, quer o Brasil da família. O Brasil de Deus. O Brasil da liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. E ninguém vai tirar isso de nós. Eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro, que lá na Academia Militar, em 2014, dizia, podem atentar com a minha própria vida. E eu vi esse homem sofrer. Eu vi esse homem no hospital chorar de dor, chorar de angústia, porque ele se preocupava com cada um de vocês. E ele vai fazer a diferença. Presidente, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. Volta, Bolsonaro! Vou falar um volta, Bolsonaro mais forte do Brasil. Volta, Bolsonaro! Deus abençoe!